Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui para o nosso 23º vídeo da série de meditações no livro de Provérbios. Provérbios para a vida, conselhos da palavra do Senhor para colocarmos em prática na nossa vida. E estamos já no 4º vídeo da série de meditações nesses capítulos de Provérbios que tratam do contraste entre a vida do justo e a vida do perverso. Então vamos juntos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Então vamos lá? Vamos meditar hoje no capítulo 13 de Provérbios. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir em Provérbios 13. Esse é um capítulo, irmãos, que tem 25 versículos. Então, como fizemos nos outros, o vídeo seria muito longo para a gente pensar, meditar em todo o capítulo. Você pode fazer isso depois. Será um tempo muito bem investido na sua vida. Mas nesse vídeo nós vamos tratar de 4 versículos. Eu separei 4 versículos desse capítulo 13 de Provérbios, que, como já disse na introdução do vídeo aí, é mais um capítulo que trata desse contraste, duas vertentes, a vida do justo, o caminho que o justo deve tomar e aquele caminho que o perverso toma. Então nós vamos meditar no versículo 1, no versículo 3, no versículo 13 e no versículo 17. Então vamos lá. O versículo 1 de Provérbios 13 diz assim, vou ler aqui na minha versão: o filho sábio ouve a instrução do teu pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então, o primeiro contraste que a gente vê logo aqui no capítulo 13 é o contraste entre o filho sábio e o filho escarnecedor. E qual a diferença entre esses dois que o escritor de Provérbios traz para a gente? É a atenção, a obediência que ele tem da instrução do seu pai. O valor que ele dá àquilo que lhe foi ensinado, lhe foi passado. E é interessante, irmãos, que nós, você que professa a fé cristã, você compreendeu a importância de dar valor à instrução do seu pai, aquela instrução que está, principalmente aquela instrução que está de acordo com a palavra de Deus, mas nós entendemos que temos um pai que está nos céus, assim como Jesus diz lá na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu. Então nós temos também que valorizar as instruções que esse pai nos dá. A sabedoria do filho está em valorizar, em ouvir a instrução do pai. E como isso tem sido deixado de lado, né? Como muitas vezes a gente é tentado a seguir tantas coisas, tantos conselhos, tantas orientações, existem tantos sábios hoje em dia, e às vezes a gente se perde na sabedoria dos outros, na pretensa sabedoria dos outros, e esquece de dar ouvido à instrução do nosso Pai. Às vezes os nossos ouvidos estão abertos para tanta coisa que se diz por aí, mas as nossas Bíblias estão fechadas. E ali nós sabemos que estão as orientações do nosso Pai para a nossa vida. O livro de Provérbios é um exemplo claro disso. Nós estamos meditando nele aqui alguns vídeos já. E quanta instrução tem do nosso Pai para nós, os filhos. Então, se você quer passar a ter um viver sábio, se você não tem tido, a primeira atitude a ser tomada é passar a dar valor. Porque ouvir aqui é você guardar, é você valorizar, é você obedecer. Então você precisa passar a obedecer a instrução do seu Pai, de Deus, da palavra dele. Provavelmente elas, em sua maioria das vezes, irão contra os nossos desejos e vontades. Mas obediência é isso, né? Obediência não é a gente fazer o que a gente quer, é fazer o que nos foi mandado. Nós somos servos de Deus. Então precisamos estar dispostos
a seguir as orientações do nosso Pai. E para isso, precisamos ter contato com elas, ouvir, ler, guardar e obedecer. Porque o escarnecedor, aquele que zomba, esse não atende à repreensão, não atende às correções, às orientações da palavra. Vamos agora, então, ao próximo versículo. Então, que esse primeiro versículo aí fique bem guardado em nossos corações. O filho sábio ouve a instrução do seu pai. Amém? Ouviu? Cada um de nós possa ter o coração nesse momento aberto para a instrução do nosso pai. Que maneira maravilhosa que Salomão, inspirado pelo Senhor, achou para abrir o seu capítulo 13, né? Essa parte do livro, nos fazendo entender que precisamos dar ouvido à instrução do nosso Pai. Amém. Então vamos ao segundo versículo que eu separei, o versículo 3, que diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Olha que esse contraste aqui é uma orientação da importância da sabedoria que a gente precisa ter no falar. Os antigos diziam que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente escutar mais e falar menos. O próprio livro de Provérbios, lá no versículo 19 do capítulo 10, diz assim, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, precisamos ter sabedoria, irmãos, no falar. O cristão precisa ter o controle do que fala e como fala. O desafio para nós é a orientação da palavra do Senhor. Nesses novos tempos, e até contextualizando esse versículo, nós podemos dizer que essa orientação ela se estende, além do nosso falar, aos nossos dedos. Porque tem gente que pode ter passado o dia de hoje sem dizer uma palavra e ter feito grandes estragos, ter pecado muito através daquilo que digitou em suas redes sociais, em suas mensagens. Então esse texto também é um alerta para aquilo que falamos, e aquilo que falamos não só com os nossos lábios, mas aquilo que falamos através dos nossos dedos, porque hoje eles têm voz através das mídias sociais. Então, querido, quanta gente aí que, infelizmente, não tem tido sabedoria para falar nem para escrever. As suas redes sociais destilam coisas terríveis. E às vezes, irmãos, nós incidimos nesses erros, usando redes sociais para desabafos, para expor condições pessoais, familiares, coisas que deveriam ser resolvidas em oração, em conversas, com sabedoria, coisas que deveriam ser resolvidas intimamente com o Senhor, são expostas em redes sociais por pessoas que têm a sua Bíblia em casa fechada. E a palavra do Senhor está nos orientando a isso, para a gente cuidar daquilo que a gente fala, porque isso conserva a alma. Mas, infelizmente, as pessoas cada vez mais expõem suas vidas e buscam intimidade, uma intimidade aparente com o Senhor através de redes sociais. Até as suas orações são públicas para poder, conquistar algum tipo de benefício, né? Precisamos ter sabedoria, irmãos. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que a gente fala. Cuidado com aquilo que a gente posta. Se a tua rede social tem fugido ao seu controle, dá um tempo dela. Acaba com ela. Se ela tem te feito mal, querido, tem te feito pecar, e a palavra do Senhor te chamou atenção para isso, o Espírito Santo te incomodou, dá um tempo dela. Ela não vale a sua intimidade com Deus. Ela não vale a pena você perder de honrar o Senhor com a sua vida de oração, por causa de algo que tem feito você pecar.
Amém? Então, além de guardar o que falamos, é o tempo de guardar nossos dedos. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso. Guardar nossos dedos para que a nossa alma seja conservada, porque no muito falar vem a ruína. Versículo 13, o vídeo já está ficando longo. Versículo 13 diz assim: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então aqui também nós vemos um versículo que fala sobre a importância de se dar valor à palavra de Deus, né? O escritor de Provérbios sempre está voltando isso, chamando nossa atenção para isso, para a importância da palavra, para guardarmos a palavra. O salmista diz que guardar a palavra no coração, para não pecarmos contra o Senhor, né? De que maneira poderá o jovem conservar puro seu caminho, observando segundo a sua palavra? O Salmo 119 é todo voltado para a importância da própria palavra de Deus. Então, olha que leitura maravilhosa você se pôr a ler o Salmo 119, que muitos fogem dele por ser um texto tão longo, mas você pode fracionar e ler aos poucos e desenvolver esse amor, esse apego pela palavra de Deus. Na versão King James desse versículo, diz assim, quem zomba da palavra pagará caro. Quando aqui nessa versão diz que o que despreza a palavra, a ela se apenhora. Quer dizer, ficar preso, vai pagar por ela. Mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. A recompensa de se guardar a palavra de Deus. E nós sabemos que aquele que pauta a sua vida pela palavra de Deus, ele terá conhecimentos maravilhosos. E o maior dele é descobrir que Jesus morreu na cruz para nos salvar e poder se entregar, se voltar para Ele. É a palavra do Senhor que traz isso para a gente. É na palavra que encontraremos essas preciosidades. Não em sabedorias humanas, não em conselhos humanos, e muito menos no coração corrompido de muitas pessoas. Então, querido, ame a palavra, guarde a palavra, não despreze a palavra, porque aquele que zombra, que escarnece da palavra, pagará caro por isso. Pagará caro, pagará com a sua própria alma. Porque se alguém despreza, zomba da palavra, esse provavelmente não se voltará para Cristo, porque a palavra anuncia Cristo, fala de Cristo. Então, querido, valorize a palavra. E o último versículo que separei aqui, amados irmãos, está aí no versículo 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Aqui tem um contraste entre o mensageiro ímpio e o embaixador fiel. Nós somos chamados para anunciar a palavra fielmente. Nós precisamos ser esse embaixador fiel que leva o recado daquele que o enviou. Nós somos enviados por Deus para levarmos a palavra fielmente. A versão aqui, King James, desse versículo 17, diz assim: o mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Olha que maravilha, irmãos, nós temos a salvação para apresentar. E, infelizmente, muitos trocam essa mensagem maravilhosa por uma mensagem de autoajuda que traz mais benefício para quem a anuncia do que para aquele que a recebe. Muitas pessoas querem o benefício, os abraços, os elogios de trazer uma mensagem que afaga, que encobre muitas coisas, que não confronta, porque isso traz benefícios para ele próprio, reconhecimentos, elogios, publicidade. Mas o mensageiro fiel, ele traz salvação. E a palavra de salvação, ela muitas vezes confronta, ela machuca para curar. Ela mostra a lama que a pessoa se encontra para poder resgatar. Ela traz benefícios para quem a ouve. Então esse mensageiro fiel que nós devemos ser, ele é medicina. Ele leva a salvação, ele leva a cura para os pecados. Então, que
a palavra do Senhor esteja em nossos lábios e seja exposta e dita fielmente, para que leve cura e salvação. Porque o mau mensageiro, esse se precipita no mal. E como diz aqui outra versão, tropeça em sua própria malignidade. Esses escolherão os frutos de sua maldade. Mas nós precisamos ser um mensageiro fiel que leva a salvação. Amém, queridos? O vídeo ficou um pouquinho longo, porque esses versículos são tão ricos, porque a gente vai se prolongando. Mas que a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e poderosa, possa fazer diferença na sua vida, querido. Amém? Então, fique ligado na palavra.